Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia. Abençoe essa terça-feira, esse dia lindo que começa agora. Um dia em que temos a oportunidade de estar aqui, reunidos, em oração, recebendo uma direção de Deus e começando o dia do jeito que a palavra nos ensina, que é buscando a Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, para depois todas as demais coisas, todas as preocupações, todas as tarefas do dia, elas virem depois, serem acrescentadas. Mas Deus deve ser o centro, deve ser o início. E Ele é pontual. Sempre que Ele quer nos falar algo, Ele usa pessoas, momentos, pregações, para nos transmitir exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. E hoje eu tenho certeza que vai ser assim, e que essa palavra ela vai tocar no nosso coração e vai ser como uma resposta de oração para aquelas dúvidas que nós temos na nossa alma. E hoje diz o devocional: o maior propósito da vida é viver no centro da vontade de Deus. E muito se fala em propósito e muitas pessoas têm dúvidas. Eu mesma hoje tenho mais clareza de qual é o propósito que nós temos aqui, mas muitas vezes nós somos confundidos, nós pensamos que o propósito ele está relacionado com a nossa profissão, ele está relacionado apenas, com alguma vocação, enquanto na verdade nós temos um grande propósito na vida, que é viver no centro da vontade de Deus. E os demais propósitos, Deus ele vai nos direcionando e eles podem mudar à medida que a nossa vida vai mudando de ciclos. Mas nós já vamos entender isso melhor, mas antes eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho na opção todas, para não perder nenhum vídeo aqui todos os dias. E também, se você puder e quiser, curta esse vídeo, porque você ajuda ele a alcançar mais pessoas, que também vão ser abençoadas, edificadas, assim como nós. E agora escreva aí nos comentários a frase profética do dia, aquela frase que nós todos os dias escrevemos aqui como um decreto, como uma forma de declarar no mundo espiritual, com fé, aquilo que nós acreditamos. E a frase é: meu propósito não está em um título, mas em viver rendido ao Pai. Meu propósito não está em um título, mas em viver rendido ao Pai. Amém? A palavra propósito está em alta. É tema de livros, de palestras, de podcasts. Pessoas se lançam em jornadas intensas para descobrir o seu propósito, como se ele fosse um lugar fixo, uma função definitiva, um marco na vida profissional ou ministerial. Mas o problema é que, ao tratar o propósito como uma função, a gente começa a acreditar que ele se resume àquilo que a gente faz. E é aí que muitos se frustram. A vida não é uma linha reta. Não existe uma única tarefa, uma única vocação, uma única resposta. Na verdade, o verdadeiro propósito não começa com o fazer, começa com o ser. E o ser só encontra sentido quando está rendido à vontade de Deus. O nosso maior propósito na vida não é pregar, curar, cantar, empreender, viajar, formar família, ter sucesso. Tudo isso pode ser fruto de um ciclo, um chamado, uma estação. Mas o propósito que nunca muda em nenhuma fase é este: viver no centro da vontade de Deus. Ser obediente, ser íntimo, ser disponível. Adão e Eva foram criados para governar, cuidar do jardim, sim. Mas antes de qualquer função, o que Deus desejava era andar com eles. É por isso que, ao cair, o que se rompeu primeiro não foi uma tarefa, mas o relacionamento. Deus desce ao jardim e pergunta: onde estás? Ele não pergunta o que você fez. Ele pergunta: onde você está?
porque o maior propósito sempre foi estar com Deus. Moisés foi chamado para libertar Israel, mas antes de liderar um povo, Deus o chama na sarça ardente para uma conversa. Ali não tinha púlpito, não tinha multidão, não tinha grande missão. Só um homem sendo confrontado por Deus e aprendendo a ouvir. E quando Moisés tenta desviar do chamado, Deus não responde com argumentos técnicos. Ele apenas diz: eu estarei com você. Porque o que sustenta um propósito não é a capacidade, é a presença. Davi foi ungido rei enquanto ainda era adolescente. Mas sabe o que ele fez logo depois de ser ungido? Voltou para cuidar das ovelhas. A unção já havia sido derramada. O chamado já havia sido liberado. Mas o ciclo não havia chegado. Porque o propósito dele naquele tempo era ser obediente, no lugar escondido. E ali naquele campo solitário, ele aprendeu a ouvir Deus, a lutar contra ursos e leões, a tocar harpa, a compor salmos. Ou seja, o trono era o destino, mas o pasto fazia parte do propósito. Quantos hoje estão ignorando o pasto porque acham que o propósito só está no palácio? Quantos acham que Deus só está presente quando tudo está se expandindo? Mas às vezes o centro da vontade de Deus é ficar quieto, sendo tratado, sendo moldado, sendo curado. O propósito não se resume a destaque, ele se revela no secreto. Jesus, o próprio Filho de Deus, viveu 30 anos em anonimato, 30 anos como carpinteiro, 30 anos sem microfone, sem multidão, sem milagre público. Mas o Pai olhava para ele com prazer. E quando ele é batizado, antes de fazer qualquer obra, o céu declara: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. O prazer de Deus não estava no que Jesus fazia, estava em quem ele era. O propósito de Jesus não era só morrer na cruz, era viver rendido todos os dias da sua vida. Agora pense sobre a sua própria história. Quantas vezes você se sentiu fora do propósito só porque não estava fazendo nada grandioso? Quantas vezes você se sentiu inútil, sem direção, só porque o seu ciclo atual não parecia relevante? Mas deixa eu te lembrar, Deus está muito mais interessado no seu coração do que na sua performance. O céu não se move por produtividade, ele se move por obediência. Você pode estar em um ciclo em que tudo parece parado. Talvez você está cuidando da casa, trabalhando num lugar comum, servindo em silêncio, recomeçando depois de uma queda, ou tentando manter sua fé firme no meio da tempestade. E mesmo assim, você pode estar no centro exato da vontade de Deus, porque o propósito não é uma função, é uma entrega. Talvez hoje o seu maior propósito seja perdoar quem te feriu, honrar quem te lidera, recomeçar em silêncio, cuidar da sua casa com amor, voltar a orar, obedecer mesmo sem entender, esperar com paciência ou simplesmente não desistir. Você já pensou que só de continuar crendo, mesmo em meio ao que você está vivendo, você já está cumprindo o seu propósito? Porque o propósito não é glamuroso, ele é espiritual. É o altar que você levanta no secreto, é o não que você diz ao pecado, é o sim que você diz a Deus quando tudo em você queria fugir. E o mais lindo é que Deus vai revelando os próximos propósitos conforme você vive o maior deles, obedecer. É como um quebra-cabeça. Cada ciclo, cada fase, cada pessoa que cruza o seu caminho, cada dor que você enfrenta, tudo isso são pedaços de propósitos temporários que vão se alinhando ao plano eterno de Deus.
Ruth não sabia que estava indo colher espigas num campo onde sua linhagem seria redimida. Esther não sabia que estava sendo levada ao palácio para interceder por uma nação. José não sabia que a prisão o colocaria no caminho do trono. Mas todos eles permaneceram fiéis em cada ciclo, e por isso o céu os honrou. O nosso problema é que a gente quer entender tudo antes de obedecer. Mas o propósito não é revelado de uma vez. Ele se desenha enquanto você caminha com fé. Amém, amém e amém. Eu tenho certeza que essa palavra, ela abençoou muitas pessoas aqui que estão ouvindo, assim como ela me abençoou, me direcionou e deixou muito mais claro que o grande propósito da nossa vida é viver no centro da vontade de Deus, nos render a Ele, à vontade dEle, e tudo que vai acontecendo, até as dores, as pessoas, as situações, os relacionamentos, tudo vai se moldando conforme o propósito que Deus tem para a nossa vida. Tudo é para fazer parte de quem nós somos, para construir nossa personalidade, nosso caráter. Tudo que acontece, nenhuma dor é desperdiçada. Tudo é usado por Deus para nos tornar quem nós precisamos ser, e isso faz parte do nosso propósito. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, ó Pai, me ensina a viver rendida à Tua vontade. Eu não quero, Pai, me perder buscando funções, buscando títulos, buscando reconhecimentos no mundo. Me mostra, Pai, que o meu maior propósito é Te obedecer, é Te amar, é caminhar contigo dia após dia, é viver um relacionamento íntimo com o Senhor. Me ajuda, Pai, a confiar mesmo nos ciclos, nos dias que eu não entendo. Me fortalece, Pai, quando tudo parecer parado, porque eu sei que obedecer já é cumprir o propósito. E que em tudo, Pai, o meu coração continue firme no centro da Tua vontade, porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. E os Teus planos, os Teus sonhos para a nossa vida, para a minha vida, eles são muito maiores e melhores do que aquilo que nós podemos imaginar. É o que nós oramos, Te agradecemos e pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia lindo, guiado por Ele. E se você sentir no seu coração agora, envie para alguém, porque eu tenho certeza que você vai ajudar mais alguém, assim como todos nós aqui, a entender que propósito não é um título, não é um status. Propósito não é algo grandioso, é viver no centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe e amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.